Para dar continuidade à nossa discussão de hoje, a gente vai chamar agora a segunda mesa, composta por Pedro Alves e Guilherme Moraes, mudando um pouco de temática, mas também tão maravilhosa quanto a primeira. A gente vai falar sobre cultura nerd e o terror nas animações infantis. Por favor, apareçam os dois para acenar assim, e eu vou organizar aqui como a gente vai funcionar. Oi, Pedro. Oi, Guilherme. Boa tarde. Inclusive, eu já quero vocês de volta aqui. Por favor, Pedro e Guilherme, venham. Voltei. Voltou. Foi muito rápido, Pedro. Não deu tempo nem de ir no banheiro. Bom, eu tenho muitas questões, gente, também colocações, na verdade, para essa nossa mesa, que é uma mesa nerd, né? Vamos colocar assim. Inclusive, a presença nerd se deu aqui nos comentários também, e faz parte até dessa nossa cultura, para crianças ali, para nós que fomos crianças ali em momentos dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, de ter acesso a elementos até mais obscuros e dark em muitas das nossas narrativas que nós acompanhamos, né? Mas, enfim, eu já quero aqui trazer algumas questões, até porque a gente tem um horário, né, para seguir. A gente já passou um pouquinho, mas continua aí, que a gente vai dar continuidade aqui também. Mas, enfim, eu quero trazer aqui algumas colocações que foram deixadas nos comentários, e daqui a pouquinho eu propor até uma interação entre elas, que eu vou pedir para a Natália expor aqui, não agora, mas, Nath, eu vou pedir para você expor aqui daqui a pouco, que eu achei bem bacana. Bem, para além das pessoas se declararem nerds e falarem que ei, nerd é terrível, e outra pessoa, o Renan Lourenço falou, acha que o ei, nerd representa a criança e o jovem de seu tempo. Exatamente. É extremamente problemático, mas não acredito em seu total de serviço. Eu acho que essa colocação do Renan ela é bem peculiar, é muito importante aqui até, porque, enfim, tem uma questão de tribo, né? A gente se identifica com um determinado grupo, a gente se envolve com ele, e a gente quer defender esses ideais aí, também da cultura nerd. Mas, enfim, tem uma coisa aqui que eu quero trazer para a gente, que o Leonardo ele coloca, até isso para a gente pensar também, porque a apresentação do Guilherme foi muito, muito pontual. Eu adorei, Guilherme, o tom que você trouxe para suas colocações ao falar de Scooby-Doo, ser Scooby-Doo por justamente estar aberta a algumas alterações no seu estilo, seja na cor da camisa do Salsicha, seja na introdução ou no sumiço de alguns personagens das séries. Isso eu achei que você colocou de forma bem pontual e, de fato, é uma marca. Inclusive, vou reassistir Scooby-Doo essa semana, porque lendo o seu texto me deu muita vontade. Isso aí, eu estou fazendo isso também. É muito bom. Eu quero dar destaque aqui a um comentário do Alexandre Cunha, que, enfim, ele faz um apontamento que eu quero que você comente, Gui. E é justamente isso, é um apontamento, né? Ele coloca o seguinte: penso que essas inúmeras variações de um mesmo desenho têm a ver com uma certa preguiça da indústria impulsionando novos personagens, com novas histórias e temáticas, coisa mais fácil, barato e lucrativo reciclar personagens, marcas já consagradas. O que é que você acha disso? Especificamente, você acha que funcionaria trazer aquilo que a gente tem naquele formato, ou que essas readaptações são, de fato, uma nova forma de tentar conquistar essa nova infância, que não é a mesma que nós tivemos, de forma nenhuma? Eu acho que isso é uma questão complicadíssima e que, enfim, vou tentar falar o mais brevemente possível sobre isso. Mas eu acho que isso em si já é um trabalho extenso para a gente ter. Né? Inclusive, já deixando até apontado, amanhã também vai estar, a Júlia vai estar fazendo parte do seminário, o trabalho dela é sobre a She-Ra, a nova She-Ra, então essa discussão de atualização dos desenhos continua amanhã, fiquem ligados. Mas olha, eu acho que tem várias questões aí. Primeira delas, eu acho que é uma questão que eu tenho tentado observar nisso, é uma questão de marca, né? A gente discute muito isso dentro do grupo de pesquisa, e a Ariane alguma vez falou uma frase que eu acho que ela é bem significativa do que é isso. Né? O produto que a criança consome, ele sofre inúmeras censuras. Então ele tem a censura do Estado, que decide o que é infantil e o que não é. Ele tem a censura dos pais, que vão decidir o que a criança pode e o que ela não pode ver.
ele tem a censura dos criadores que decidem o que eles vão e o que eles não vão botar no desenho, e ainda tem a censura da própria criança, que pode simplesmente não ligar para aquilo que está sendo oferecido para ela. Então, assim, eu acho que uma questão que é importante da gente pensar nessas readaptações é que talvez ela não seja tanto uma preguiça quanto ela é uma forma de facilitar a entrada por essas censuras. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha assistido Scooby-Doo na década de 70, talvez hoje já esteja com filhos. E talvez o filho dela seja oferecido um desenho do Scooby-Doo. Então, já passa mais rápido por esse crivo do tipo assim, eu assisti Scooby-Doo, não tem nada de mal, então meu filho pode assistir Scooby-Doo. Talvez seja algo até que o pai vai encorajar como uma forma de fazer uma ligação entre a sua infância e a infância da criança, do tipo, olha só, estamos assistindo ao mesmo desenho. Então, eu acho que talvez, sim, tenha essas preguiças, mas eu acho que passa muito por aí. Passa muito por aí também, porque se a gente for pensar na própria Hanna-Barbera, existe uma preguiça dentro da Hanna-Barbera também. Eu vi algum comentário de alguém que puxou o Tubarão, e eu estava vendo um ensaio na internet esses dias também falando sobre isso, sobre as inúmeras cópias de Scooby-Doo que tem dentro da própria Hanna-Barbera. A gente tem o Tubarão, tem a Josie e as Gatinhas, são muitas histórias que pegaram esse formato. Adolescentes e um mascote falante atrás de mistérios. Então, a preguiça existe no mercado, mas eu acho que também passa por essas questões de facilitação e de marca, de você manter a sua marca viva. Eu quero até ir além, sabe, Guilherme, disso que você colocou, porque acredito que sim, existe alguma preguiça, mas que talvez não seja esse o termo mais adequado. Você perpassou um ponto bem, bem importante aí, porque, por exemplo, a nossa geração, não necessariamente nós, mas nossa geração, a pessoal que foi ali criança final dos anos 80, no início dos anos 90, sim, talvez já tenham filhos por aí, talvez queiram apresentar um pouco do que foi vivido, né, em seu momento, do que foi consumido ali durante sua infância. Só que a gente tem que tentar atentar, isso é realmente importante, que as experiências que tivemos naquele momento não mais são possíveis para as crianças de hoje. Lembrem-se, inclusive, eu digo isso para quem está nos assistindo, nós hoje com 20 e poucos anos, nós somos a primeira geração a lidar com a colisão de tecnologias. Muitos de nós, não todos, porque aí entram vários recortes, inclusive de classe, talvez como prioritário, classe e raça aqui, que tivemos acesso ao MP3, aquele radinho que tinha lanterna, a gente tinha CDs, a gente não tem mais CD, a gente não tem mais isso nas mãos. A gente assistiu o Rei Leão, a fita verde em VHS, e logo depois isso deixou de existir. Então, nós somos, de fato, a primeira geração a ser confrontadas com toda essa tecnologia aí. E isso, obviamente, muda muita coisa. Tem um artigo que eu escrevi muito recente, inclusive ele vai ser publicado em breve, depois vocês, se quiserem, entrar em contato, para vocês terem acesso a isso, que chama Mudanças no Paradigma da Produção Audiovisual Infantil, no qual eu vou falar especificamente sobre as mudanças que aconteceram assim que teve a virada de século. Coisas que a gente tinha hábito de consumir ali no início dos anos 2000, que não mais são cabíveis para as crianças que nasceram após os anos 2000, porque não fazem mais sentido. Inclusive traços, não só narrativas, mas o próprio traço estético dos personagens acabaram por mudar, porque a infância, ela se transforma. A infância, ela não é algo imutável. Inclusive, alguém colocou aqui, alguém mencionou até a questão do Estado, o Guilherme mencionou e alguém colocou nos comentários também, que o Estado é meio que o órgão delimitador do que é a infância. E, de fato, porque o que é a infância pelo Estado, pela legislação? Infância somos só nós, são os indivíduos que possuem apenas até 12 anos. Depois dos 12, você não é mais infância, você é um jovem, você é um pré-adolescente. Então, o Estado também acaba por mediar a nossa compreensão de infância. Então, são tópicos que a gente não deve deixar de lado ao discutir conteúdos infantis. Mas eu achei, assim, realmente bem colocado e que isso flerta muito com outras questões que surgiram por aqui. Eu gostaria de mencionar agora, ainda com a temática do Guilherme,
uma breve pergunta, mas eu também acho que eu vou usar, João, trazer uma resposta, eu acho que o Guilherme vai concordar, que é o seguinte: você acredita que as reclamações sobre as novas versões de série é gerado mais por um hobby saudosismo do que por um incômodo real? Porque quem somos nós hoje para estar questionando coisas que nós não mais consumimos? Que a gente não está na TV a cabo ali assistindo a nova versão do Scooby-Doo, sabe? A gente tem aquela memória, mas a gente não mais está aí agora, né? O que você acha disso? Só para responder isso que o João colocou aqui. Eu acho que, enfim, isso demanda uma pesquisa muito, muito séria e extensa, mas existe sim essa coisa que a gente pensa de que, assim, de repente essas pessoas que estão reclamando nem consomem, sabe? Com Thundercats foi muito isso, sabe? Anunciou-se um novo desenho de Thundercats que teria uns traços mais cartunescos, mais infantis. E assim, ao mesmo tempo, tinha uma série de Thundercats que estava sendo feita com uma pegada muito mais pro anime e tudo mais, que não estava sendo consumida. Então é aquela coisa do tipo assim, estragar a minha infância. Mas assim, você Que estava argumento é esse, afinal? Entendeu? E é um pouco disso, assim. A gente, estudando identidade nerd, eu me deparei muito com essa frase de que os nerds trazem hábitos de consumo da infância para a fase adulta. Né? Próprio usar camisa de desenho animado, comprar bonequinho, colecionar, ler revistinha, entendeu? Coisas que são colocadas nessa caixinha chamada infância. E isso, de fato, acontece para alguma parte, talvez. Mas, assim, a gente entender também essas diferentes modos de consumo, né? E, assim, é o que eu falo muito, assim. O Scooby-Doo tem essas várias coisas. Significa que eu estou aqui defendendo, significa que eu gosto de todas as séries de Scooby-Doo que já foram feitas? Não. Significa que eu já vi todas. Entendeu? Eu já vi episódios, mas o próprio Salsicha Scooby atrás das pistas, eu acho meio bobinho. Mas você ter o entendimento do que é para você, de fato, e do que você. Do que Exatamente. Do que foi feito para você e você guarda na sua caixa de lembrança e você tem, sim, esse direito, esse aval de revisitar. Como você colocou, são episódios que estão aí disponíveis, sabe? Porque eu vou estar criticando o que tá sendo relançado por agora. Mas eu acho importante a gente relançar um olhar, né? Cuidadoso até. É muito importante porque isso vai esbarrar numa discussão, assim, infinita sobre desenhos animados. São coisas de criança? Pois é. Antes de passar para o tópico do Pedro, que eu achei extremamente interessante, quero estar discutindo aqui também, eu queria só propor uma interação aqui em tela de 2 comentários que eu achei bastante peculiar e que eles conversam entre si. Então, para a gente continuar essa discussão e talvez vocês entrarem em contato com os autores aí, Natália, por favor, eu queria que você desse destaque, primeiramente, a colocação da Bia Lobo, que é a seguinte: você acredita que essas mudanças que têm ocorrido nos desenhos transformaram as narrativas em algo mais infantilizado e, de certa forma, menosprezam as capacidades interpretativas das crianças? Essa é a questão 1 que eu quero dar destaque aqui, que entra em diálogo com a seguinte questão. Deixa eu só aparecer aqui na tela. Você consegue, Natália, colocar aqui da Bia Lobo? Vê se você acha aí. Bom, eu acho que eu vou até comentar, na verdade, enquanto a Natália está procurando para colocar aqui. Porque o que acontece, né? Ela colocou até de forma bem importante aqui o infantilizado entre aspas, porque a gente está lidando com conteúdo infantil, afinal, né? E pera, os produtores estão ou não menosprezando a capacidade das crianças de compreender esses conteúdos? O que é que pauta isso, né? Em diálogo com esse questionamento da Bia, a Albertina, que já havia comentado aqui anteriormente, ela trouxe uma outra colocação que eu achei assim fantástica. A Albertina diz o seguinte: Natália, depois dessa da Bia, coloca essa da Albertina, por favor. Bia, sendo uma sexagenária, observo que ao longo dessas mudanças, as capacidades infantis são realmente cada vez mais menosprezadas. Né? Então, a Albertina ela traz esse apontamento que, olha, assim, sendo alguém que pesquisa e escreve para crianças
Eu não sei se eu consigo concordar com esses apontamentos, porque a gente tem hoje, bom, como eu disse desse artigo que a gente vai apontar, mudanças de paradigmas que aconteceram na relação à produção de conteúdo infantil, a gente tem hoje outras pautas, porque são outras infâncias. Talvez não que sejam necessariamente menosprezadas, mas que outras questões estão colocadas. E um exemplo bem sucinto sobre isso que eu quero trazer aqui é o seguinte: ali no início dos anos 2000, talvez fosse muito importante colocar nas narrativas infantis, levar a discussão para as crianças a questão da separação dos pais, que sofreu um boom ali nos anos 90 e até antes mesmo, mas que para aquele momento, para as crianças que tinham pais separados nos anos 90, era uma coisa assim, caramba, minha família se desfez, e aí? Agora isso não mais faz sentido, porque não é mais uma questão, não é mais uma questão. As pessoas separam. É normal. As crianças sabem disso. As crianças hoje têm 2 pais, têm 2 mães, tem um pai só, tem uma mãe só. Infelizmente, mãe solo é a grande realidade que a gente ainda enfrenta no Brasil, né? São muitas mães. A minha mãe é justamente essa mãe solo que criou a mim, que criou ao meu irmão, e que não é mais importante para a criança de hoje colocar a separação dos pais, por exemplo, em uma narrativa assim. Porque a gente tem outras experiências sendo pautadas nesse momento, né? Então a gente tem, de fato, outras questões a serem tratadas. E aí eu não sei, não necessariamente menospreza o saber infantil, mas vai para outro caminho que não mais é aquele que a gente estava acostumado aí antes, sabe? Eu queria colocar isso aqui porque são questões caras que eu faço questão de trazer para essa discussão, inclusive que eu estou amando, mas vamos adiante, vamos agora direcionar algumas questões para o Pedro, que vai trazer justamente esse tópico que chega a ser até um pouco incômodo, né? Para terror para criança. Como assim, né? Ele até colocou muito bem no trabalho, por que terror? E aí, Pedro, seu trabalho ele aponta muita coisa bacana. Você tem eu quero fazer esse elogio aqui publicamente, é algo que eu faço para você em qualquer plataforma, em qualquer momento. Enfim, uma admiração muito grande, carinho que eu tenho por você. E você traz um leque de conversações extremamente importante para pensar no desenvolvimento de conteúdos infantis. E é algo que você carrega do seu gostar mesmo, também por seu prazer. Daí eu quero colocar uma coisa que o Renan Lourenço traz aqui, que é o seguinte: no caso, ele pensando no seu trabalho, né? Será que o criador não teria projetado seu interesse na Divina Comédia de Dante para um universo infantil um tanto despreparado para o assunto? Não reforça o imaginário do mal cristão? Como que você vê isso, Pedro? Dialogando aqui com o Renan. É muito complexo isso. Existe essa associação, eu descobri ontem, que eu acho que é o Meteoro Brasil. Ele tem um vídeo no canal fazendo essa comparação da Divina Comédia com o Segredo Além do Jardim. Não sabia, assim, tinha passado batido, e olha que eu fiz essa comparação com, sei lá, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Consegui ver a Divina Comédia ali. Agora, com um que abertamente, depois que eu vi isso, eu falei, meu Deus, claro que é isso. Tipo, o mal é um mal totalmente cristão, mas ao mesmo tempo eu acho que ele trata de assuntos muito difíceis de uma forma muito delicada, assim, de uma forma até assustadora, que a gente não está acostumado a ver. Ele fala sobre morte, sobre depressão, sobre relação de irmandade mesmo, são 2 irmãos que são meio irmãos, na verdade, eles só têm, eu acho que um dos pais, que a gente não sabe qual, parecido assim, mas eles são de famílias diferentes. E eles têm essa relação de eles se odeiam e se amam, e não é uma coisa meio caricatural só para essa criança de você tem que ensinar a amar todo mundo. E não é assim, tem dias que não rola, tem dias que rola, o negócio é o diálogo. Sim. Ao mesmo tempo que eu acho que é isso, tem toda essa moral cristã em cima, e até do terror em geral, assim, o terror feito para criança, tirando esses terror que eu chamo de terror de grife, que é o terror, essas animações que tem o dedo do Tim Burton, essas animações que tem o dedo do Neil Gaiman, que são uma coisa mais autoral mesmo, quando você pega, sei lá, muito dificilmente você vê uma coisa que foge da normatividade, assim, no terror. É uma coisa completamente enquadradinha em caixinha. Eu quero colocar aqui também, direcionado a você ainda, um questionamento do Leonardo Costa. Ele fez duas intervenções aqui, eu vou selecionar especificamente a segunda, para a gente pensar aqui junto,
que é o seguinte: apesar de falarmos de animação, você acha que a temática do terror não está mais voltada para uma dupla audiência que visa mais os jovens adultos? E como jovem adultos, a gente entende ser acima dos 12. Jovem adulto, quem somos, né? 15, 17, 22, 25, 26 anos. O que é que você pensa sobre isso, Pedro? O que é que você traz nesse sentido? Existe a resposta muito, muito longa e a resposta que eu posso dar com o tempo que temos. A curta. O tempo que temos acho que sim, mas isso eu acho que não deveria ser. Eu acho que sim, mas não deveria ser. Eu consigo enxergar, e é o que me motiva a estudar especificamente terror direcionado ao público infanto-juvenil, e, por exemplo, as narrativas de amadurecimento, que geralmente são jogadas mais para pessoas adolescentes, mais jovens adultos, o terror infanto-juvenil pode entregar esse tipo de narrativa para as crianças sem descartar a subjetividade das crianças e, ao mesmo tempo, tratar de assuntos muito complexos de forma mais próximas a ela, assim. E eu acho que quando você pensa, sei lá, por exemplo, eu fico pensando nas narrativas mais famosas, assim, tirando o Estranho Mundo de Jack, sei lá, as narrativas mais canônicas de terror infanto-juvenil, elas têm essa meio pegada de um amplo público, que eu acho que todo mundo tem meio que medo de encarar isso, de vamos fazer uma narrativa de terror para crianças, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, porque tem todo esse preconceito, assim, de tudo, pelo tempo, o gênero de terror sempre está ligado com censura, assim, e aí tem a resposta longa que eu vou deixar, podem ler no meu resumo, que está lá no resumo. E entre em contato para falar com o Pedro sobre isso. Mas sim, isso faz total sentido. E, na verdade, essa é uma questão que não é só colocada em relação ao audiovisual, nem somente animação, né? Na literatura, a gente também enfrenta esse tipo de diálogo. Então, são questões que, de fato, nos são confrontadas com alguma frequência. Mas eu quero ainda, agregando ao que Pedro falou aqui, trazer um comentário do Luiz Solha, que vai está conosco aqui no seminário também, que também serve como uma resposta ao que a Bia e a Albertina havia comentado. O Luiz ele vai dizer que discorda daquele apontamento de menosprezo em relação às questões infantis, em relação à mentalidade das crianças, porque, como ele cita aqui, desde Steve Universe até Irmão do Jorel, tem muita pauta pesada sendo passada para as crianças. E aqui, gente, eu coloco pesado entre aspas, porque não são pautas que necessariamente a gente deva colocar com juízo de valor como pesado ou leve, menosprezando o que não é complexo é infantil, o conteúdo infantil não pode ser complexo, porque sim, a complexidade das narrativas infantis, tanto a apresentação do Pedro como a apresentação do Guilherme, apontam para uma certa complexidade nessas narrativas, uma mais contemporânea e uma um pouco passada, mas enfim, existe complexidade sendo tocadas por ali, sendo perpassadas por ali, que vão desde a construção textual, a estilística, a estética dessas animações, enfim, são questões muitas que, de fato, a gente precisaria de um tempo maior para aprofundar por aqui. Eu queria só ainda fazer 2 apontamentos em relação a isso que o Pedro comentou, especificamente do gênero de terror. Eu vou até citar um filme que é mais horror do que terror, e para mim é horripilante. Eu estava assistindo um filme super colorido, não animação, live action, super colorido, com várias crianças mega bonitinhas e felizes. É um filme norte-americano, salvo engano. E, gente, acontece uma cena que é assim, chocante. Eu fiquei soluçando por minutos. Porque eu não esperava que fosse... Eu achei que era um filme feliz, é um filme de horror, eu não esperava aquilo. Eu sou muito sensível ao horror. Então, foi um susto. Chama Fool's Day. Se você puder, lança aí que tá no Vimeo. Fool's Day, que chama. Que é basicamente o dia da mentira americana. Mas eu quero trazer um... Oi? É o da professora? É o da professora, mas não vamos dar spoiler, segura aí. Mas eu tremi com esse filme, você não tem noção do susto. Eu precisei de muita água para me recuperar. E olha só que eu já tinha 20 e pouquinhos anos. Ainda tenho, por sinal. Bom, vamos lá. Eu quero só fazer um apontamento muito interessante, porque, enfim, para além de pesquisar, eu também escrevo conteúdos infantis e lido com esse público diretamente, mas o Pedro ele faz
um apontamento aqui que é muito importante, que no gênero terror, nos filmes de terror, né, nas animações de terror, 2 pilares são cruciais para a gente respeitar também o público, que é justamente a reintegração desse público depois de eventos traumáticos a uma realidade segura. Então, é reintegração e segurança. E uma coisa que o Pedro vai apontar no trabalho dele, que vai estar disponível em nosso site daqui a pouco, é justamente essa pequena viagem. As crianças vão, ele faz essa análise de Além do Jardim, perpassam aventuras ali e solucionam a seu modo, a sua maneira, respeitando a sua faixa etária, e depois são reintegradas em segurança para o seu ponto de origem, digamos, um ponto inicial. Tirei o óculos, não estou conseguindo ver mais nada. E uma dessas outras coisas, gente, que eu insisto em pontuar, que talvez seja, de fato, a grande mudança no conteúdo infantil, né, na elaboração de conteúdos infantis para criança, é que não mais estamos vendo superestrelas loiras, adultas, ou até idosas, como Renato Aragão, interpretando crianças. A grande coisa que a gente tem hoje, a nossa grande alteração, é que as crianças estão vivendo e protagonizando suas narrativas. Essa é a grande mudança, enfim, não vou ficar dando spoiler do meu trabalho também, mas enfim, é uma das grandes mudanças que rola por aí. E, gente, o papo tá muito bacana, tá muito maravilhoso, eu adorei essa mediação, eu quero agradecer a todo mundo que tá aí até agora, obrigado, Renan, obrigado todo mundo que tá aí mesmo, o Luiz, enfim, as nossas dezenas e centenas de espectadores, muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de compor essa mesa. Ariane, muito obrigado pelo convite, parabéns Pedro, parabéns Guilherme, parabéns Jaque, parabéns Wagner, pela apresentação, enfim. A universidade pública está aqui, ela está funcionando, ela está resistindo a todo esse momento, né? E foi lindo esse seminário.